Bom dia, meus irmãos. Eu já cheguei rindo de uma conversa que eu estava tendo ali com a minha pastora. Já subi aqui dizendo a ela que localização não é meu forte. Com muita alegria que eu venho ter essa conversa com vocês hoje. E também é sobre um tema que traz alegria para a gente. A conversa da gente hoje é sobre um assunto que a gente busca, que todo mundo quer, que todo mundo persegue, que é a felicidade. A felicidade tão sonhada, tão buscada por nós seres humanos, é alvo do nosso estudo hoje. O livro de Salmos, segundo o reformista Calvino, ele diz que o Salmo primeiro é uma síntese, uma introdução de todos os outros salmos. Ele contém a essência do que trata todos os demais salmos da Bíblia. E estudando o primeiro salmo, em especial aos que vamos conversar hoje, do primeiro ao terceiro, eu percebi que se trata, podemos dizer assim, de um mapa, uma receita da felicidade. O que é que a gente pode fazer para alcançar a prosperidade, a bem-aventurança, a felicidade, que é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser feliz. E a primeira coisa que a gente esbarra é no conceito que o mundo traz para a gente como felicidade. A gente cresceu acreditando numa lógica que o mundo impôs para a gente, de achar que felicidade é a soma daquilo que é, que se tem e o que se pode. A gente costuma rotular felicidade a esses três requisitos: ao fato de ser alguma coisa, ao fato de ter alguma coisa ou ao fato de poder alguma coisa. Geralmente, a gente olha para uma pessoa com uma posição, digamos assim, mais elevada, e a gente diz assim: olha, fulano é médico, o filho de fulano é advogado. Então, a gente acha que, muitas vezes, por a gente não ser, os nossos filhos não serem, o outro é mais feliz, porque ele é alguma coisa. Ou então, a gente usa assim: vocês viram o carro de Augusta? Vocês viram o que Janete tem? Vocês viram a casa de Janete? Então, a gente olha para a gente e diz: como elas são felizes. Acreditando que é feliz aquele que tem. Ah, se eu tivesse bens, eu seria feliz. Ou ainda, a gente olha para o outro, principalmente hoje, no cenário de redes sociais, e vê: olha, ela viajou para Disney. Olha, ela viajou para Gramado. Olha, tu viste onde fulana foi? Alimentando em nós: ah, se eu pudesse fazer aquilo, eu também seria feliz. Olha onde eu estou, olha onde fulana foi. Alimentando em nós que, se eu pudesse fazer o mesmo que ela pôde, eu também seria feliz. E nisso a gente vai conservando em nós que, para ser feliz, a gente precisa ser algo de destaque, a gente precisa ter bens materiais, ou a gente precisa poder alguma coisa, a gente precisa mostrar para alguém que a gente tem alguma coisa. E Deus, na sua infinita bondade, tão lindo e misericordioso que Ele é, Ele vem traçar um mapa da felicidade para nós. Ele vem dizer os requisitos que a gente precisa para sermos bem-aventurados. Um escritor muito famoso chamado John Piper, ele diz que não tem problema do ser humano procurar prazer. O problema está no ser humano, em se contentar com uma felicidade pequena demais. Ele diz que os seres humanos se contentam com pouca coisa, com a felicidade que é passageira, que é temporal, que é pequena, quando na realidade o Senhor tem algo tão grande, que vai causar tanta alegria, tanta felicidade, e a gente negligencia, acreditando que a felicidade da gente se encontra em coisas terrenas, em coisas tão pequenas e alcançáveis. A gente achando que ser bem-aventurado é ter, é ser e é poder alguma coisa. E Deus vem traçar um mapa da felicidade para a gente. E desde já, o Senhor vem dizer que ser feliz, para que você seja, para que eu seja bem-aventurados, não tem nada a ver com a soma,
Não é somar aquilo que se é, que se pode ou que se tem, mas é o resultado daquilo que se evita, daquilo que se faz e daquilo que a gente é. E ele vem destrinchar isso em passo a passo. No versículo 1, ele diz assim: como é feliz aquele que não segue ou não anda no caminho, no conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Então, para ser feliz, a primeira regra é evitar. A gente é feliz pelas coisas que a gente evita. E o Senhor está dizendo aqui o que é que a gente deve evitar. Ele está dizendo: evite andar no conselho dos ímpios, evite se deter na conduta deles, evite se assentar. Veja que são condutas, são ações que vão aumentando. Primeiro a gente anda, depois a gente se detém e depois a gente se assenta. E tudo isso é sem perceber. Você começa a dar ouvidos, depois você está andando e depois você se assenta e passa a fazer parte daquelas rodas que o Senhor está dizendo não. Não. O Senhor está dizendo que há conselhos que não são para a gente ouvir. O Senhor está dizendo que há lugares que não é para a gente entrar, que há caminhos que não devemos andar, que há conversas que não nos convém ter. O Senhor está dizendo que há roupas que não nos convém usar. O Senhor está dizendo que há pensamentos, palavras, comportamentos que não nos convém ter. O Senhor está dizendo que para sermos felizes, precisamos evitar muitas coisas. Precisamos evitar rodas do qual não podemos fazer partes. E muitas vezes o mundo coloca na gente uma lógica de tem nada a ver. Está exagerando. É proibido proibir. Ah, não tem nada a ver isso. A gente não pode negar os desejos do nosso coração. A gente precisa experimentar de tudo. E o Senhor vem dizendo que para você ser bem-aventurado, para você ser feliz, e eu quero, e eu acredito que vocês também querem ser felizes, a gente precisa evitar. É a primeira regra. Evite certas coisas para que você seja bem-aventurado. O segundo passo está no versículo 2, que o Senhor diz assim: ao contrário de todas essas coisas, você precisa meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Meditar. O que seria para nós meditar? Meditar é muito mais do que ler. Às vezes a gente abre a nossa Bíblia e lê, e a gente não entende de imediato o que o Senhor quer nos dizer. Meditar é ler, reler, reler, até que a gente não leia mais aquela palavra, e sim aquela palavra passe a falar com a gente. E ela fala. Quando você começa a pegar intimidade com a palavra do Senhor, ela começa a falar com você, e ela quer dizer a você coisas que ela não disse a ninguém. Mas aquela palavra do Senhor precisa sair da prateleira. Muitos estão com a palavra do Senhor ainda bonitinha, encapada nas prateleiras. E o Senhor está dizendo, para você ser feliz, a segunda regra da felicidade é meditar. E meditar é ouvir, é viver, é falar. E de dia e de noite. Quando Josué estava prestes a entrar na terra prometida, ocupando lugar de líder no lugar de Moisés, o Senhor chama Josué e aconselha a Josué como ele pode ser bem-aventurado. O que é que você vai fazer, Josué, para alcançar a bem-aventurança? E o Senhor diz no capítulo 1, versículos 7 e 8: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. Então o Senhor deixa claro, para ser bem-sucedido por onde a gente andar, a gente precisa não se desviar da palavra do Senhor. A gente precisa ouvir e colocar em prática aquilo que o Senhor está dizendo. Por mais que a gente não concorde,
Mas, Senhor, é difícil, não tem como eu fazer isso, não tem como eu perdoar a quem tanto está me machucando. Senhor, não tem como eu orar por aqueles que estão me perseguindo. Mas o Senhor está dizendo, não se desvie. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. A gente precisa andar. E o Senhor continua aconselhando a Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que seus caminhos prosperem e para que você seja bem-sucedido. Então, meditar, além de ouvir, além de aprender, além de viver, é falar. Eu preciso falar aquilo que eu estou aprendendo. Quando eu falo da palavra do Senhor para alguém, eu estou meditando, eu estou revivendo aquela palavra novamente, e eu estou alimentando outras pessoas. E o Senhor diz assim, medite nela de dia e de noite. A segunda regra da felicidade, meditar de dia e de noite. Você precisa meditar de dia para que você seja visto. As pessoas precisam ver de onde vem a sua felicidade, de onde vem a sua receita de conduta. E você precisa meditar de noite para não ser visto, sem ninguém te ver. Você precisa meditar para se alimentar, para ser visto pelo Senhor. Meditamos de dia para sermos vistos. E precisamos meditar à noite para que o Senhor nos veja, para que o Senhor nos ouça e para que a gente possa ouvir o Senhor. Sem ruídos, sem barulhos, para que o nosso coração se encha da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é como uma fonte de águas correntes. Águas correntes, quer dizer que aquela água não fica parada. Cada vez que você lê, e você pode ler a mesma palavra, ela se renova. Ela não vai falar com você da mesma forma que ela falou da primeira vez que você falou. A Bíblia é o único livro que a gente pode ler na presença do autor. Você lê a Bíblia e o autor está presente para tirar suas dúvidas, para sanar sua curiosidade. Agora a gente precisa mergulhar de dia e de noite, mas muitas vezes estamos apenas colocando a ponta dos pés. Estamos deixando de meditar. Estamos deixando de ser bem-aventurados por não cumprir a segunda regra do Senhor, a regra da felicidade. Medite na palavra de dia e de noite. Antes do rei Davi morrer, ele chama seu filho Salomão e dá 3 presentes. E são esses os conselhos. Seja corajoso, ande na lei do Senhor, não se desvie da lei do Senhor, obedeça. Conselhos de um rei para outro rei, e para um rei que foi a pessoa mais sábia da história, foi Salomão. E o conselho que Salomão recebeu, medite na palavra, não se desvie dela, obedeça. A palavra do Senhor não é para a gente entender, é para a gente obedecer. É a segunda regra da felicidade. E a terceira regra da felicidade está no versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. O versículo começa dizendo, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Então, a primeira regra, evite. A segunda regra, medite. A terceira regra, seja. Nós precisamos ser essa árvore plantada à beira de águas correntes. Uma árvore plantada. Quando a gente anda pelo caminho, pelas estradas, nós observamos muitas árvores, muitos capins, muitas plantas silvestres que foram fruto do acaso. Passarinhos, borboletas, insetos transmitiram e levaram, e aquelas árvores foram plantadas à beira do caminho. Mas o Senhor está dizendo que nós somos como árvores plantadas. Esse nome, plantada, quer dizer que nós temos um dono. Alguém nos plantou. Nós não nascemos por um acaso. A nossa existência foi intencional. O Senhor teve a intenção de nos trazer a esse mundo. O Senhor quis que a minha vida e a sua existisse. Foi a intenção do Senhor nos plantar
como árvores. Mas veja que interessante, como árvores que tem um dono. Árvore que tem um dono, ela é cuidada, muitas vezes ela é reparada, ela precisa de poda, e essas podas nos cortam, tiram aquilo que está em excesso, que impede a gente de frutificar, de crescermos, de termos nossas folhas verdes. Uma árvore que tem dono não pode ser tocada, ela é cuidada. Você precisa, eu preciso ser essa árvore cuidada, para que a gente tenha essa cerca que o nosso dono coloca em torno de nós. Uma árvore plantada, ela tem vigia, ela tem cerca, ela tem valor. É justamente por ter valor que ela é tão atacada, que ela é tão apedrejada. É pelo valor que você tem. A árvore que não dá fruto, não desperta inveja, não desperta nenhum sentimento negativo nos outros. Mas ao passar por uma árvore frutífera, bonita, com as folhas verdes, desperta olhares, invejas, desperta interesse de possuir aquilo que aquela árvore tem. Mas infelizmente muitos só veem a copa da árvore, só veem o que está em cima da terra. Não contemplam as raízes, que é justamente o que sustenta aquela árvore em pé. É justamente as raízes que faz com que aquela árvore tenha folhas verdes e produzam frutos. Às vezes, tem árvores que as raízes dela são muito maiores do que a própria planta. E as raízes, essa árvore que o Senhor está falando, no primeiro versículo, no primeiro capítulo de Salmos, é uma árvore que está plantada junto à corrente de águas. Essa corrente de água é a palavra do Senhor. E a raiz dessa árvore está plantada nesta corrente de água. Ela não precisa, nós não precisamos de chuva para nos molhar. Nós não precisamos que coisas externas aconteçam na nossa vida para nos dar felicidade. Nós não precisamos depender de estações. Eu não posso deixar que minhas folhas estejam verdes só quando for o verão, quando for a primavera. Porque eu estou plantada junto a ribeiro de águas, as minhas folhas serão sempre verdes. E não é por minha capacidade, não é pelas características que eu tenho, é pelo terreno onde estão as minhas raízes. É onde as minhas raízes estão fixadas que eu tenho folhas verdes, que eu dou sombra, que eu ofereço ninho. Uma árvore, ela tem muitas utilidades. Ela embeleza o ambiente. Uma árvore, ela traz perfume, ela purifica o ar. Uma árvore, ela cura. Suas folhas servem para fazer remédio. Uma árvore, ela traz cheiro. Uma árvore, entre tantas as coisas, ela traz duas coisas principais: sombra e fruto. A utilidade principal de uma árvore é trazer sombra e fruto. Como é que eu posso ser uma árvore que traz sombra para a vida das pessoas? Ser sombra na vida de uma pessoa, oferecer sombra, é ser suporte. É ser suporte para aqueles que vêm se abrigar embaixo de nossas copas. É oferecer abrigo. É oferecer proteção. É oferecer descanso. Uma árvore, primeiro, antes de oferecer sombra para qualquer pessoa, ela deve oferecer primeiro sombra para ela mesma e para os dela. Mesmo que ninguém se abrigue embaixo de uma árvore, o seu caule, as suas folhas, as suas flores, os seus frutos estão na sombra. Ou seja, o que é dela, precisamos oferecer primeiro sombra dentro da nossa casa. Precisamos ser abrigo, precisamos ser acolhimento, precisamos ser descanso para as nossas flores que estão na nossa casa, para as nossas folhas que estão sobre nosso teto. Precisamos primeiro oferecer sombra para a nossa casa. E aí sim,
teremos copa e sombra suficiente para abrigar os cansados, os fadigados, os sobrecarregados, que chegam até nós procurando descanso, alento, sombra. E foi para isso que você foi plantada, que eu fui plantada, para oferecer sombra àqueles que chegam. E uma árvore não pode escolher a quem ela vai dar sombra. Ela está plantada, pronta para receber qualquer um que chegue e se assente embaixo da sua copa. Você não pode escolher a quem oferecer suporte, a quem você vai abrigar. Porque você está plantada junto à corrente de águas, você precisa oferecer sombra a quem quer que se aproxime de você. Mas você precisa ter sombra. Você precisa ser essa sombra. E você precisa ser sombra em todas as situações da sua vida. Você está plantada junto a ribeiro de águas. Você não precisa só da sombra quando for a primavera. É porque você está em terrenos de águas correntes. Suas folhas precisam estar sempre verdes. Eu sei que é difícil, que às vezes o inverno bate na gente. Eu sei que tem gente também que é difícil. Eu sei que tem gente também que só quer a sombra dos outros. Eu sei que tem gente também que deixa de levar sombra para os lugares que entra, que não é sombra para a amizade que faz, que deixa de levar sombra para o ambiente que entra, que não traz sombra para a sua casa, que não traz sombra para o seu trabalho, e está sempre procurando a sombra dos outros. E mesmo inconsciente, são aquelas pessoas que estão sempre reclamando, com tristezas, amarguradas, querendo sempre ser acolhidas, mas elas se esquecem que elas também precisam oferecer sombras. Tem gente às vezes que está cansado de só dar sombra. Precisamos dar e sermos abrigos uns na vida dos outros. Tem gente chegando até a gente cansado, à procura de uma sombra. E às vezes quando ele vem, ele percebe que as folhas da nossa árvore são pequenas demais, que passa sol demais por entre as frestas. E ele às vezes está tão cansado que ele veio se encostar em você à procura de uma sombra. E você está tão reclamona, tão reclamão, tão triste, tão amargurado, tão zangado, que você deixa de oferecer sombra, quando esse é o seu chamado. O Senhor está dizendo: quer ser bem-aventurado? Vem ser sombra. Você é planta, você é árvore plantada para isso, para ser sombra. Eu te chamei para ser abrigo na vida dos outros. Como a música que foi cantada hoje: deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Para sermos sombra, precisamos ter nossas raízes na palavra do Senhor. Escute, ore, leia, releia, medite, ouça. Paulo diz que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tem gente que tem dificuldade, que pega no sono. Leia, ouça a Bíblia narrada, se alimente, mantenha suas folhas verdes. E o segundo propósito de sermos árvores, além de darmos sombra, é oferecermos fruto. O Senhor nos chamou para frutificarmos. E se as nossas raízes estiverem em águas correntes, não há desculpa para não frutificarmos. Tem gente que diz: eu não sei fazer nada, eu não consigo. Às vezes uma melancia tão grande pode ser tão aguada, e às vezes uma pequenina uva pode ser tão doce. O Senhor está dizendo: frutifica. Precisamos parar de pensar no tamanho do fruto, no que a gente tem a oferecer. Precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero dar fruto. E o Senhor está dizendo, ao contrário da sombra, a sombra é para a árvore e depois para os outros. O Senhor está dizendo: a árvore não produz fruto para si mesma. A árvore não se alimenta do fruto que produz. A árvore produz o fruto exclusivamente para os outros.
O fruto que sai de nós enquanto árvores é para alimentar os outros. O Senhor nos chama a ser fruto. Ser fruto é servir de alimento para o outro. E quando a gente se alimenta, o que é que a gente gera no nosso corpo? Ânimo, coragem, energia, saúde, vida. Vida. O Senhor nos chamou para gerarmos vida, ao darmos os nossos frutos. Essa é uma condição importantíssima e ao mesmo tempo perigosíssima. Estudando a palavra do Senhor, o Senhor não amaldiçoou nem a Satanás quando ele foi tentado no deserto e ele podia, porque ele tinha autoridade para isso. Mas no caminho para Betânia, o Senhor teve fome e olhando para uma figueira, aquela figueira não tinha frutos. E o Senhor amaldiçoou aquela figueira. E ela nunca mais pôde dar frutos. O que eu estou querendo que a gente reflita é que a questão de não dar frutos, quando podemos, quando o Senhor nos fez para isso, é perigoso. Árvore que não dá fruto, ela é seca. O Senhor a seca e transfere esse fruto para outras pessoas. Mas o Senhor está dizendo que ela dá fruto no tempo certo. Há um tempo para tudo, inclusive para agir. Às vezes a gente já passou tempo demais dizendo, estou no meu tempo. Eu estou esperando, eu estou esperando. E o Senhor está dizendo, tem gente com fome. Tem gente passando no caminho com fome e está olhando para a sua árvore. Chegou o tempo de dar fruto. Chegou o tempo de oferecer vida, alimento, ânimo às pessoas que chegam a você. E você precisa ter essa capacidade, porque você está plantada junto à corrente de águas. Não tem desculpa se você lê, se você medita. Não tem desculpa para não frutificar. E o Senhor está dizendo a mim e a você, que se eu e você dermos sombra, dermos fruto, é inevitável que a nossa vida não prospere. A sombra e o fruto que vai sair de nós vão atrair a prosperidade que está escondida. Às vezes a gente olha para o outro e diz assim, por que ele não eu? Por que fulano prospera tanto e é tão difícil para mim? Às vezes você não vê as raízes do outro. Você não sabe, mas às vezes ele está servindo de sombra na vida de alguém. Ele está alimentando a vida de alguém. Mas a gente não consegue ver as raízes de todo mundo. A gente precisa cuidar das nossas. A gente precisa ter em consideração o propósito que nós fomos criados. Eu gostaria de encerrar essa palavra pedindo para que você releia em casa, com calma, o primeiro capítulo de Salmos e reflita nessa receita que o Senhor deixa para nós hoje. O Senhor vem dizer a mim e a você, quer ser feliz? Quer ser bem-aventurado? Evite andar em caminhos que eu não escolhi para você. Evite seguir o conselho daquelas pessoas que estão distantes de mim. Não se sente em rodas em que eu não estou. O Senhor está dizendo, medite de dia e de noite na minha lei. O Senhor está dizendo, seja árvore. Eu te plantei, eu te chamei para dar sombra, para dar fruto. Cumpra seu propósito. Seja, evite, faça, que a prosperidade chegará a você. Não é difícil, a receita é simples. Você é feliz por aquilo que você evita, por aquilo que você faz e por aquilo que você é. Eu sou seu dono, eu plantei você. Você é uma árvore que tem dono, eu cuido de você, eu cerco você, eu te protejo. Mas oferece sombra, filho, dá teu fruto, filha, que eu estou aqui.
Vamos orar ao Senhor. Ó querido e amado Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua graça de nos ensinar. Obrigada, Senhor, pelo teu socorro. Obrigada, Senhor, por esse mapa, Senhor. Traz, Senhor, a nossa memória. Fixa, Senhor, no nosso coração essa receita, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para aquelas companhias, Senhor, que precisamos evitar. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, para aqueles caminhos que a gente não pode andar, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, para aqueles, Senhor, aqueles que não devemos nos juntar, Senhor. Nós queremos ser felizes, Senhor. Queremos as tuas bem-aventuranças, Senhor. Abre os nossos olhos para a tua palavra. Senhor, nos dá entendimento. Senhor, que ao ler a tua palavra, Senhor, a gente entenda e a gente aplique na nossa vida. Senhor, tira de nós todos os atrativos do mundo que nos afasta, Senhor, de pegar a tua palavra, Senhor, a tua bússola para a nossa vida. Senhor, nos encoraja. Coloque em nós em cada amanhecer um ânimo, Senhor, de pegar a tua palavra, Senhor, de ver o que tu tem para nos ensinar. Senhor, nos motiva a lermos literaturas a teu respeito. Senhor, motiva a nossa alma a querer mais e mais aprender de ti, Senhor. Vem, Senhor, nos alimentar. Senhor, seja, Senhor, o nosso ribeiro de águas correntes. Senhor, rega as nossas raízes, para que a gente tenha as nossas folhas verdes, para que a gente não precise contar, Senhor, com chuva, Senhor, com água regada de ninguém, Senhor. Nós não precisamos ser regadas por ninguém, porque as nossas raízes estão em Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a enxergarmos, Senhor, esse manancial, Senhor, que temos à nossa disposição, Senhor. Queremos, Senhor, ser felizes. Queremos as Tuas bem-aventuranças, Senhor. Vem, Senhor, ser nosso manancial, Senhor. Vem, Senhor, nos ajuda, abre nossos olhos. Nos ajuda a sermos sombra no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja, nas nossas amizades, por onde quer que a gente seja, por onde quer que a gente ande. Vem nos ajudar a abrigar, a acolher, Senhor, a suportar, Senhor, a amar uns aos outros. Senhor, frutifica-nos, Senhor. Senhor, que nosso fruto apareça, Senhor. Que possamos alimentar aqueles que estão com fome, Senhor. E que possamos também nos alimentar, Senhor, do fruto do outro, da sombra do outro, Senhor. Tudo isso te pedimos, Senhor, porque só Tu podes nos oferecer a felicidade, Senhor. Cega os nossos olhos, Senhor, dessa felicidade passageira que o mundo, Senhor, tenta nos enganar. Felicidade só há em Ti, Jesus. Felicidade verdadeira, Senhor, só encontramos na Tua presença, Senhor. E felicidade só Tu, Senhor, tens para nós. Abre os nossos olhos, Senhor, para nosso chamado enquanto árvore, Senhor. Tende misericórdia de nós. Nós queremos, Senhor, ser essa sombra. Nós queremos, Senhor, dar frutos, Senhor. Mas precisamos de Ti. Nos socorre, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós, Senhor. Tudo isso te pedimos, Senhor. Em nome, Senhor, do Teu Filho. Amém, Senhor.